Hoje eu vou te mostrar 3 ferramentas que pode turbinar totalmente a sua criatividade, a sua mente, os seus processos criativos, que vai mudar completamente a forma como você enxerga a ferramenta de inteligência artificial. Eu quero te mostrar ferramentas para ajudar a potencializar a sua criatividade e não substituir o seu pensamento e a sua linha de raciocínio. Que isso fique muito bem claro. Hoje as pessoas ficam buscando atalhos, atalhos e atalhos, e às vezes a pessoa fica menos inteligente porque ela não quer se dar o trabalho de se desenvolver. Depois eu posso trazer outros vídeos usando essas ferramentas na prática para você ter uma noção, mas eu vou mostrar para você aqui na prática como que a gente faz para usar essa ferramenta de uma maneira inteligente, tá? São 3 ferramentas que a gente usa aqui. A gente tem o Perplexity, que é uma ferramenta de busca, de pesquisa genial. A gente tem o Adapta One, que é uma ferramenta absurda, que tem várias inteligências artificiais dentro dela, ferramenta que a gente usa já há mais de 2 anos. E tem o famoso ChatGPT. E tem mais uma outra bônus que eu posso trazer depois com calma, vou mostrar ela aqui também, chama Crea, mas ela vou deixar só um vídeo sobre ela se você achar que é interessante, tá? Então vamos lá, começando pela Perplexity AI, direto ao ponto, tá? Que momento que a gente usa isso dentro da nossa ferramenta de trabalho? Perplexity AI é uma ferramenta muito, muito incrível. Inclusive, se você tem o plano da Vivo, se você tem algum tipo de plano, você consegue acesso a ela 1 ano gratuitamente na versão Pro que eu tenho. Então, eu peguei, já consegui a ferramenta, mas todas as ferramentas a gente costuma normalmente executar na versão Pro porque ela funciona melhor, a gente usa para trabalho e tudo mais. Vamos em algumas funções aqui só para vocês terem uma ideia do poder que é usar essas ferramentas. Cara, é absurdo. Primeiro, a Perplexity aqui. Normalmente, o que acontece na Perplexity? A Perplexity é a melhor ferramenta, pelo menos atualmente, que a gente já usou, para a gente buscar informações. Quando a gente joga no ChatGPT, vou imaginar que eu estou fazendo um vídeo que é comum para a gente faz muito vídeo sobre carro, né? Então eu quero buscar um carro novo da atualidade, informações e features sobre esse carro. Se eu for buscar informações e features sobre esse carro no GPT, pode ser que ele venha com várias informações distorcidas. No Perplexity não. Eu vou dar um exemplo para você. Imagina que, por exemplo, a gente trabalha com um cliente a Mitsubishi. Então eu quero todas as informações técnicas da nova Outlander 2025. Eu jogo aqui, ele vai fazer uma análise e olha o que é mais incrível dessa ferramenta. Ela me deu 11 fontes diferentes de pesquisa. Uma fonte da Carros Web, da Quatro Rodas, própria Mitsubishi, e assim por diante, Mercado Livre para achar peça e assim por diante. Então isso aqui é muito legal, por quê? Porque eu consigo trabalhar com fatos mais reais. Então, quando eu vou fazer uma busca aprofundada para algum cliente, vai criar algum roteiro, a gente às vezes tem um pouco de dificuldade de encontrar informações que são claras. E ela busca em fóruns, no Reddit, em várias informações, a gente consegue, já fizemos vídeos que o próprio cliente não tinha essa informação, a gente foi a fundo, mostrou, o cliente falou: "Caraca, eu não sabia dessa", e aí a gente trouxe e fez um vídeo super legal a respeito disso, então olha que coisa interessante. A gente pode buscar por imagens, então a gente tem imagem dos carros, a gente pode ir pelas fontes, ele tem as tarefas, então se eu pedir para ele buscar de formas diferentes, mapeadas e tudo mais, ele também costuma fazer, e essa ferramenta é extremamente poderosa, mas ela não para por aí, tá? A gente tem também aqui o mecanismo de pesquisa Pro. O que é esse mecanismo de pesquisa Pro? Ele faz um relatório aprofundado. O que é legal? Vamos supor que eu quero saber tudo sobre esse carro. Eu posso pedir para ele me dar um relatório completo e ele vai lá e me dá features, comparação de preço, de valores, o que tem, o que não tem, e ele cria um relatório completo. Cara, isso é muito poderoso. Isso intensifica muito o nosso trabalho, porque como a gente precisa de muita informação para trabalhar com os conteúdos, quanto mais informações a gente tiver, melhor. E por último, essa daqui é uma que a gente ainda não usou, é uma ferramenta que acabou de lançar, também não está como novo. Basicamente, a gente transforma as ideias em documentos e apresentações e painéis. Isso daqui é uma coisa que eu quero usar. Eu não vou falar sobre isso porque eu não tenho experiência, mas assim que eu testar, eu trago aqui para vocês. Mas vai aprofundar mais ainda. Imagina eu trazer um mapeamento total, apresentação, documento, um painel, informações, vídeos, imagens, tudo concentrado dentro de uma informação só. Para quem estuda, para quem faz roteiro, para quem faz conteúdo, para quem quer pesquisar de qualquer área, isso aqui é muito rico. Então, você consegue dominar sobre um assunto e ir aprofundando nele de uma forma absurdamente rápida. Como a gente trabalha com vários clientes, às vezes eu preciso entrar num cliente, eu preciso dominar a informação. A gente estava atendendo um cliente recentemente que é a usina de açúcar. E aí, até minha esposa falou: "Nossa, amor, você está entendendo muito sobre açúcar." Primeiro, que a gente conversou bastante com o cliente, mas depois a gente fez várias pesquisas. Então, eu sei
qual que é a diferença. Por exemplo, açúcar VHP, açúcar mascavo, açúcar demerara, são diferentes tipos de grãos, diferentes tipos de texturas, diferentes composições, diferentes formas de fabricar. Então a gente precisa entender sobre isso. Então isso acelera muito, muito o nosso trabalho mesmo. Depois eu ainda consigo subir arquivos, eu consigo me conectar direto com o meu Drive para ele buscar as informações e trabalhar aqui em cima. Eu consigo fazer uma pesquisa por voz para ser mais rápido. Normalmente eu gosto de fazer por voz porque eu consigo ser mais claro. Igual eu estou falando aqui, se eu tivesse falado tudo isso jogado ali, ele já ia entender que é mais completa a minha frase do que eu digitando. Funciona mais para mim, para outras pessoas pode não funcionar. E tem o Voice Mode. Qual que é a diferença de um para o outro? Esse aqui do áudio, basicamente, ele serve simplesmente para digitar o que você está falando. O Voice Mode, você vai falar. Ó, tô com dúvida tal, pensando em tal coisa, ele vai responder em áudio, você vai ter uma conversa nativa ali mesmo. Então, é extremamente poderoso. Você consegue trabalhar com diferentes tipos de espaço, você consegue ver informações, por exemplo, eu quero ver notícias sobre entretenimento, sobre esporte, sobre arte, sobre finança e tudo mais. Tem um método nosso de busca de referência que a gente costuma usar, a gente está querendo adaptar cada vez mais isso para que toda semana a gente busque informações novas sobre os clientes. Então, em vez de eu ficar consumindo TikTok, Instagram, aquele monte de coisa, eu venho aqui, me atualizo do que está acontecendo de recentemente, não preciso ficar preso em algoritmo e eu já sei se eu posso trabalhar com alguma informação legal ou não. Você, do teu nicho, seja de moda, de roupa, de alimentação, o que for, você consegue se atualizar muito rápido e aprofundar sobre esse assunto e fazer um roteiro muito mais rápido, simplesmente usando essa ferramenta. Então, ferramenta absurda aí. Você ainda consegue compartilhar com alguma outra pessoa, com um link privado ou partilhado e tudo mais. Consegue adicionar um espaço, converter, exportar em PDF e assim por diante. Cara, a ferramenta é muito completa e ela é absurda. Quem puder ter a oportunidade, testa gratuitamente, ela é uma ferramenta gratuita. E na versão Pro tem essas funções aqui mais avançadas, como eu falei, tá? Segunda ferramenta é o Adapta One. Essa ferramenta é simplesmente absurda. A gente usa ela há mais de 2 anos, eu acho que tem um pouco mais de 2 anos, e foi uma ferramenta que ajudou muito o nosso workflow e acelerou nossos processos por causa da nossa metodologia. Como a gente desenvolveu várias coisas interessantes durante o processo, isso fez a gente acelerar muito o nosso meio de trabalho. Vou dar um exemplo aqui para vocês na prática de como que eu faço, tá? Conhecendo a ferramenta de uma forma bem rápida, tá? Basicamente aqui a gente tem o Home é onde que a gente tem as informações, tem os cursos, tem as informações, tem como baixar o aplicativo, e a gente entra dentro aqui do Adapter. Dentro dele a gente tem criando um novo chat, que a gente cria e vem para cá. Aqui são os modelos de linguagem, então eu tenho todas as inteligências artificial aqui. O One, o que é o One? O One ele é uma junção da própria Adapter que ela criou para unificar todos, e ele escolhe qual que é o melhor para ser usado. É mais criativo, é mais técnico, ele meio que vai lapidando entre todas as IAs. Genial, muito inteligente. Temos o GPT 4.1, um dos últimos a ser lançado, o 4.5 é o último, aqui já está no 4.1. O novo Gemini 2.5 Pro também está aqui, tudo versão Pro, isso que é o incrível dessa ferramenta. O Cloud 3.7, Sonnet, o GPT-4, o GPT Mini, o DeepSeek V3, o Gemini Flash, o DeepSeek R1, o Llama, que é do Facebook, o Grok do Twitter, Perplexity, que é o que eu uso, eu gosto de usar mais lá porque ele é mais aprofundado, o Mistral, o Sabiá, que é brasileiro, então contextos brasileiros ele é melhor. Depois tem o Cloud 4 Sonnet, o Opus, depois tem Image 3, Stabilization, que é tudo geração de imagem, tá? Então, olha o tanto de modelo de linguagem, é assim, é absurdo como que ele pode usar. Mas beleza, Marco, por que é tão incrível o que você está falando, que essa ferramenta tem de especial? Por causa de algumas funções específicas que eu vou mostrar para você. Quando a gente vem aqui, ó, nessa barrinha aqui embaixo, a gente tem arquivos, contextos e prompts. O que são os arquivos? Arquivos a gente simplesmente faz o upload ali de algum arquivo nosso que a gente quer trabalhar, dar um contexto para ele. Então imagina que eu fui lá na Perplexity, trabalhei todas aquelas informações do carro que eu queria trabalhar, eu venho aqui, faço o upload e vou criar um roteiro buscando novas informações, novas maneiras de eu criar em cima daquelas informações, para eu começar a fazer uma primeira lapidação. Então eu uso dessa maneira de uma forma totalmente inteligente. Contextos, para mim isso aqui é uma coisa mais ouro de todas que a gente desenvolveu com o tempo. Isso aqui faz parte da ferramenta, mas qual foi o método que a gente desenvolveu? A gente faz muita pesquisa com nossos clientes. Então a gente acaba entendendo muito sobre o cliente. Público-alvo, persona, dor, desejo, problema, o que o cara pensa, deixa de pensar, o que é o produto que ele entrega e assim por diante. E aqui dentro a gente costuma mapear totalmente o nosso cliente. Então eu vou dar um exemplo meu aqui, eu Marco, né? Eu mapeei quem que eu sou, o que eu faço, a minha essência, os problemas que eu resolvo, o valor que eu entrego, por que eu faço meu serviço e assim por diante. Por que eu tenho esse contexto?
todas as vezes que eu quiser criar um roteiro, eu não preciso ficar repetindo para a inteligência artificial quem que eu sou, o que que eu estou fazendo, quem que é o meu cliente e assim por diante. Simplesmente eu venho aqui, clico nesse botãozinho e a inteligência artificial está ativa aqui. Então ele sabe que ele está falando com o Marco que pensa assim, que trabalha com isso, com aquilo e tudo mais. Então ele consegue ter um contexto muito mais longo. Por exemplo, quem é o Marco? Resumidamente. Mando para ele ali, ele vai fazer uma análise rapidinho. Vamos lá, esperar um pouquinho. Ó, Marco é um mentor, guia e estrategista com propósito que acelera o resultado de empresários e empreendedores no meio digital. Ele é guiado por valores como espiritualidade, tal. Sua expertise reside em realizar diagnósticos profundos e criar estratégia personalizada que ajuda os clientes a navegar pelo ruído digital para alcançar clareza, estratégia e autenticidade. Ó, fez um... E o meu ouro, ó, ele entrega o ouro ao oferecer tempo, direção e segurança para investir e resultado para a transformação sustentável, convertendo seguidores e clientes e construir uma reputação sólida, sempre respeitando a essência de cada um. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, cara, já deixa teu like, se inscreve no canal, porque eu tô trazendo cada vez mais conteúdos como esse, eu tenho certeza que você vai gostar demais. Isso aqui é ouro e depois eu posto. Se você quer alguma coisa mais aprofundada, Marco, fala mais sobre tal coisa, comenta aqui embaixo que eu posso trazer um conteúdo específico sobre cada ferramenta. Beleza, trabalhei no contexto aqui, então eu posso trabalhar com mais de um contexto e isso me ajuda quando eu vou criar um roteiro a saber exatamente quem que é o meu cliente, por que que eu estou criando e assim por diante. Depois dos contextos, a gente tem aqui também os prompts. Cara, aqui a gente tem vários prompts. A gente tem os prompts da própria inteligência artificial, da Adapta. Por exemplo, a gente cria a tabela de critérios, linguagem, tópicos, frasais, cena perfeita, conversa com expert, que eu falo com dois especialistas ao mesmo tempo, que eu escolho. Eu quero falar o Elon Musk junto com o Bill Gates, eu consigo fazer isso. Então, tem vários outros. A engenharia reversa, para a gente descobrir o porquê que uma coisa funcionou ou não, categorizar, criar uma prova científica e assim por diante. E tem os pessoais, que a gente usa ao longo do tempo. Então a gente consegue criar shorts de vídeo longo, a gente consegue criar, resumir ideias do WhatsApp. Eu mando uma ideia de acordo com a metodologia que a gente tem, chamada OIP, que é Objetivo, Intenção e Problema. Colhe essas informações com o cliente, jogo a transcrição aqui dentro e ele resume. A ideia do cliente é tal coisa. Então acelera o processo de uma forma absurda. Tenho criando roteiros virais, criando legendas e assim por diante, tá? Lembrando que nada disso aqui é possível sem a nossa criatividade, porque a inteligência artificial, por mais que é dado esse nome, inteligência artificial, ela não é inteligente. Quem é inteligente é quem está por trás. Ele até fala, a inteligência artificial vai dominar o mundo e tudo mais. Não, uma pessoa usando a inteligência artificial pode dominar sim o mundo. A inteligência artificial por si só, pelo menos até onde que a gente tem ela, não é capaz de fazer isso. A gente precisa dar comandos e a gente precisa criar, então a criatividade é nossa. Então, se você vê qualquer roteiro nosso, ninguém consegue criar igual, por quê? Além da gente ter metodologias por trás, construção, visão, tem um tato 100% pessoal. A inteligência artificial só serve para quê? Para eu mostrar como que eu posso falar de uma forma mais bonita, como que eu posso escrever melhor, como que eu posso lapidar isso aqui de uma forma mais rápida, mais curta, mais resumida. Então ela é como um segundo cérebro, literalmente, e não o primeiro. O primeiro é meu, sempre vai ser meu. Beleza, a gente tem vários tipos de prompts aqui, tanto da empresa quanto da Adapta e tudo mais, a gente consegue construir dessa maneira aí, a forma que eu falei. Depois, deixa eu até abrir aqui de uma forma maior, para enxergar melhor. A gente tem a ferramenta do DeepSync, né? DeepThink, né? Que é pensar com mais profundidade. E basicamente eu clico aqui nesse verdinho e ele consegue pensar de uma forma mais profunda, igual o Perplexity, só que aqui para criar roteiros e tudo mais. Consigo fazer pesquisa no Google, consigo gerar imagens, tudo por aqui também, tá? Então é uma ferramenta muito completa. Aqui eu organizo por pastas, aqui eu consigo gerar um prompt. Cara, isso aqui é poderosíssimo. Simplesmente eu escrevo uma informação aqui, vou dar um exemplo, tá? Preciso de um prompt para criar roteiros para empresas de doce e roteiros simples, práticos de até 1 minuto. Vamos dar um exemplo aqui, tá? Ele vem, eu clico aqui e ele faz a magia, ó. Começa a processar devagarzinho ali. Cara, isso aqui é muito incrível. Isso aqui eu dou um exemplo bem aleatório, tá? Mas a gente costuma criar coisas mais complexas por aqui. Ó, cria um prompt para desenvolver roteiros curtos e práticos até 1 minuto, duração, focado em empresas de doce. O roteiro deve incluir uma introdução cativante, destaque principal, a chamada para ação, a linguagem. Mano, é muito top, não é? Basicamente, o que que é um contexto e o que que é um prompt? Contexto é a base com o que que você quer que eu trabalhe. A inteligência artificial está perguntando isso.
Então eu quero que você trabalhe com o meu contexto, marco que eu vivo assim, eu penso assim, trabalho com isso e assado. Se fosse a tua empresa, a minha empresa de doce que trabalha com isso e tal, vendemos assim, assim, assado. Ela vai saber isso. Isso é o contexto. O que é o prompt? O prompt é o que você quer que ela faça. Então aqui, esse aqui é um criador de prompt dentro da ferramenta. Então vou imaginar que, Marco, eu não sei como que eu peço para criar um roteiro mais objetivo, mais viral, um tom mais emocional. Você escreve do jeito que você quiser, só no que você tá na tua cabeça, clica ali e ele vai gerar a melhor forma de você pedir esse roteiro. Então, cara, é sensacional, simplesmente incrível demais. Você consegue também fazer a ferramenta de voz, fala e ele digita, então é basicamente isso, tá? Essa é uma ferramenta que a gente usa ela de diversas maneiras, igual eu te falei, a gente usa arquivo, usa contexto, usa prompt, a gente tem vários tipos de prompt que eu posso fazer um vídeo só sobre isso. Tem várias de inteligência artificial, tem os experts aqui também, então a gente pode criar os nossos próprios experts, que a gente está trabalhando em cima disso. Tem o contexto do flow, o que é o flow? Uma coisa é você pedir para a inteligência artificial, outra coisa é ela perguntar o que você quer. O flow basicamente é isso. Flow é condução, né? Fluir, né? Então você clica numa informação e você pede para ela fazer. Então vamos dar um exemplo aqui que eu preciso tomar uma decisão. Cliquei aqui, ele vai falar, pô, qual decisão que você quer tomar? Quero decidir se uso câmera ou celular nos meus vídeos. Um exemplo, tá? Nossa, escrevi tudo errado, né? Mas tudo bem. Beleza, ótimo. Você quer decidir usar câmera de celular? Algumas perguntas. Ó, quais seus objetivos? O que você já tem em mãos? Qual a sua maior prioridade? Aí ele questiona, você responde, ele te dá mais perguntas. Cara, isso aqui é muito poderoso, porque ele vai continuando até você tomar a decisão. Então é muito poderoso, muito poderoso. Enfim, a Adapta tem várias e várias outras funções. E por último, GPT, o famoso GPT. Eu uso a versão Pro também. Então a gente tem bastante ferramenta Pro aqui, é legal porque facilita muito o nosso processo, tá? Eu posso, dentro do GPT, usar diferentes linguagens, igualzinho no Adapta, só que a diferença é que o Adapta usa diferentes modelos, de diferentes empresas diferentes, tudo dentro de um lugar só. Os GPT são os próprios modelos dele. Então cada modelo serve para uma coisa, tá vendo? Excelente para a maioria das tarefas, reflexão avançada, ótimo para escrita, mais rápido em tarefas do dia a dia e assim por diante. Consigo escolher esse modelo. Consigo escolher as ferramentas, se eu vou gerar uma imagem, se eu vou fazer uma busca na internet, se eu vou escrever ou programar, se eu vou fazer uma investigação, que é o DeepSeek lá, né? Você vai aprofundar e produzir mais conteúdo, ele vai pensar mais para poder te entregar informações mais claras. Tem o digitar a mesma coisa, e tem a conversa com IA também, e depois aqui do lado a gente pode ter os experts, ou seja, eu tenho, por exemplo, um exemplo claro aqui para vocês, tá? Tem um expert que a gente usa aqui para criar thumbnail. Então eu venho, falo qual que é a thumbnail que eu quero criar, ele descreve meu rosto conforme uma imagem que eu mando para ele, junto com a imaginação descritas, e eu pego essa informação e jogo em outra ferramenta e eu crio uma capa simplesmente muito foda. Vou mostrar em tempo real aqui pra vocês verem como que isso é foda pra caramba. Deixa eu ver aqui, cadê? Não tá aqui. Tudo bem, eu posso trazer pra vocês depois com um pouco mais de calma, mas chama CREA e, cara, gera umas imagens assim, absurdo, absurdo. Por que eu mostrei o GPT, Marco? O que tem diferente aqui dos outros, tá? O GPT, diferente do Adapta e do Perplexity, ele tem agora um novo processo que basicamente ele tem um contexto infinito. O que é isso? Ele literalmente entende tudo que você escreve. Então eu criei aqui uma pasta escrito produção de conteúdo. O que eu fiz? Eu colei um arquivo e instruções de quem eu sou e o que eu gostaria de fazer relacionado à parte de produção de conteúdo. O que é legal? Que todas as vezes eu estou criando um repertório do Marco. Então, quanto mais eu falar com o GPT, meu tom de voz, a minha forma de falar, o que eu penso, o que eu imagino, cada dia ele vai ser treinado mais para saber quem eu sou. É preocupante? Mas a gente não tem como escapar da inteligência artificial. Por que eu estou usando isso? Eu estou usando isso para construção dos conteúdos pessoais, como eu estou fazendo aqui agora. Por quê? Porque isso me ajuda a enriquecer muito para eu entender. Por exemplo, cara, eu vou fazer uma autoanálise. De acordo com tudo que eu conversei com você até agora, como que o Marco pensa? O que eu estou errando? O que é minhas preferências? O que eu costumo falar mais? O que eu estou mais desgastado? O que eu posso melhorar? Você entendeu que eu consigo enriquecer muito? É isso que eu estou te falando para usar a inteligência artificial de forma inteligente, tá? A inteligência artificial, para mim, nunca vai substituir, no meu caso, eu nunca vou pregar isso,
Vai lá e faz um hackzinho. Não, mano, não faz isso, velho. Você vai ter que fazer uma pesquisa primeiro para entender quem você é, aí você vai trabalhar na ferramenta em cima disso, aí você vai pegar a sua criatividade, colocar aqui dentro para lapidar a sua criatividade, você não vai fazer nada substituído. Aqueles negócios de coloca o prompt e ele gera 25 ideias. Mano, nunca essas ideias vão ser boas. Confia, dificilmente essa ideia vai ser boa. Aqui eu posso fazer até um vídeo, se você gostaria que eu fizesse algum vídeo como roteirizar, comenta aqui embaixo que eu posso mostrar. Cara, eu levo 2, 3 horas, às vezes a gente leva até 4, 5 horas fazendo tudo isso aqui com inteligência artificial para fazer um roteiro. Vou dar um exemplo que a gente fez um último que foi incrível. A gente fez um estudo de comportamento de um cliente nosso, de perfis do método DISC. Se você não conhece, é um método que ele define tipos de comportamento. Se a pessoa é dominante, se ela é estável, se ela é conforme ou se ela é influente. Se ela é relacionada por parte de comportamento entre as pessoas, se ela é uma pessoa mais decisiva, se ela é uma pessoa que é mais analítica, se ela é uma pessoa mais comunicativa, mais informal. É uma pesquisa muito aprofundada, é um método do Paulo Vieira, ele usa esse método, né, é um método internacional, mas ele é muito aprofundado, a gente pegou todas as informações, a gente foi gravar o conteúdo, na hora que estava gravando o conteúdo e o palestrante falava uma informação, a gente sabia exatamente quem que reagiria, porque a gente tinha o perfil mapeado de cada um. A gente sabia como filmar a expressão da pessoa. Depois a gente jogou tudo isso dentro da inteligência artificial e a gente construiu as melhores frases uma gravação de um dia inteiro, de horas e horas, 10 horas de vídeo, e a gente conseguiu criar um roteiro, cada palavra se conectava uma com a outra. Quem que teve essa ideia? Eu e minha equipe. A criatividade veio de nós. Porém, seria quase impossível executar isso sem inteligência artificial. Ficaria dias. E a gente ficou um dia inteiro para fazer isso. A gente provavelmente ficaria manualmente uma semana, 2 semanas para fazer isso. E saiu um roteiro muito top mesmo. Depois, se quiser também, eu posso compartilhar esse conteúdo com vocês. E dentro da inteligência artificial aqui, a gente pode criar os nossos próprios experts, como um exemplo da criação de capa, gerar pelo Sora vídeos, imagens e tudo mais. E a gente usa essas inteligências artificiais aqui, cada modelo de linguagem, de acordo com o propósito. Então, basicamente, é isso que eu queria mostrar para vocês. Se você gostou bastante desse tipo de conteúdo, aqui só foi um overview. Comenta aí embaixo qual que você gostou mais, tem alguma curiosidade de alguma que você queria ver e eu posso trazer, porque cada uma dessas ferramentas tem uma magia gigantesca por trás dela e aqui são só algumas que a gente usa para mostrar para vocês o poder de você conciliar criatividade, a sua autenticidade, a sua personalidade junto com ferramentas de IA para te auxiliar no processo e não te substituir. Então, fique com Deus, espero que tenha te ajudado de alguma maneira e até a próxima.